Olha, para falar da participação de Ciro Gomes no Conexão Xangai, eu vou me permitir começar de trás para frente. Logo no final ali, cada um dos quatro participantes que estavam junto com Ciro Gomes fizeram suas considerações finais e Elias Jabbour, por exemplo, destacou o amor do Ciro pelo Brasil e como esse amor contagia os outros. E a gente sentiu isso durante a live, durante o vídeo. Enfim, foram momentos de fato emocionantes. O final, então, nem se fala. Paulo Gala disse: Você deu uma aula de Brasil e uma aula de esperança. E como é importante a esperança nesses tempos, né, meus amigos? O Wallace Moreira disse que é empolgante ouvir você, Ciro Gomes. E o André leu um poema no final que é impressionante, emocionante. Por isso eu vou convidar vocês, quem não assistiu, assista. Olha, vale muito a pena. Foi uma ótima oportunidade para que muitos seguidores do Ciro passassem a conhecer o canal do André, do Paulo. O TV 247 que normalmente transmite o Conexão Xangai dessa vez não quis transmitir. E é importante a gente entender o que é que esse pessoal pensa, porque eles têm qualificado demais o debate. E eu me junto a eles aqui, o Fausto Oliveira, que teve uma participação ali de um minutinho especial, que é do Revolução Industrial Brasileira, que é outro que tem colaborado muito, né, nessa discussão em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu quero pedir para vocês, antes de entrar nos detalhes do Conexão Xangai com o Ciro, para que se inscrevam no canal, ativem as notificações e, se gostarem do vídeo, deixem o like. É extremamente importante, gente. Eu até peço desculpa por estar sempre repetindo isso, mas é muito importante. Tem sempre gente nova aqui no canal, então é bom lembrar desses detalhes. A primeira parte do Conexão Xangai, eles fizeram ali uma rodada, né, de um bate-papo sobre o noticiário. Comentaram muito a respeito dessa notícia do PIB ter crescido 1,2 pontos percentuais no primeiro trimestre. Eu já fiz aqui um vídeo sobre isso no canal Politizando. E destacaram logo de início o recorde de audiência. Tinha ali mais de 3 mil pessoas logo nos primeiros minutos. Foi parar no Trend Topic do Twitter. Enfim, teve uma repercussão muito bacana. No canal do André Roncaglia, por exemplo, assim que acabou, já era o vídeo, acredito, mais visto de todo o canal. Então, realmente, a repercussão foi muito interessante e nas redes sociais a gente sentiu isso também. O Paulo Gala, logo que o Ciro chegou, eu separei aqui alguns pontos, ele destacou algo interessante que eu, que acompanho o Paulo Gala, não tão próximo, mas vejo vários vídeos dele, acompanho nas redes sociais, disse que ele foi influenciado pelo livro do Ciro, que o Ciro escreveu ali em 95, 96, eu até já falei um pouco dele aqui, que o Ciro criticava o neoliberalismo quando era praticamente unanimidade no meio político e em boa parte também no meio econômico. E ele pegou o autógrafo do livro Próximo Passo e disse que assistiu ali a palestra, pegou um autógrafo e aquele livro influenciou muito na trajetória do Paulo Gala. Ele chegou a brincar que o Conexão Xangai, de certa forma, é filho de Ciro Gomes por conta dessa influência. E o Paulo Gala disse algo interessante e forte. Disse que o livro do Ciro mais recente, o Projeto Nacional do Dever da Esperança, deveria ser o manual da presidência da República. Eu destaco só esse ponto aqui logo de início para a gente ver a importância do Ciro para o debate nacional. Como eu sempre digo, se ele vai ser eleito ou não, isso aí já é uma outra história, mas vejam como ele fala muito em criar essa corrente de ideias e tem criado. Paulo Gala é um exemplo disso e quantos outros, não só economistas, mas youtuber. Eu não vou mentir para vocês, esse canal aqui surgiu dessa minha inquietação num país em que não se debate muitos projetos, ideias, fica nessa coisa rasa, votando em salvadores da pátria, em mitos, em heróis, que é só um discurso estético. E a gente vê como é que a população ainda hoje, como apontam as pesquisas, faltando muito tempo, sim, mas a gente não pode desprezar alguns números, de certa forma, tem dificuldade de compreender que é necessário a gente pensar não apenas nos nossos interesses mais imediatos. Não é porque eu sou vamos pegar aqui um investidor, claro que essa turma é difícil de pensar no outro assim, esses grandes investidores, né? É necessário pensar Brasil, pensar no coletivo. Então, esse canal surge dessa vontade, dessa necessidade que eu fui sentindo. E quantos outros não foram influenciados pelo pensamento de Ciro Gomes?
Pode-se discordar de uma coisa ou outra, é normal, isso faz parte, e o Ciro até incentiva isso. Ele até critica que um dos problemas do Lula é que aqueles que o criticavam, de certa forma, foram se afastando, foram morrendo, enfim, e o Lula hoje só tem um monte de bajuladores em torno de si. E aí, de certa forma, quem não gosta de ser bajulado? Então é isso. Então, o Ciro vai destacar que os elementos centrais do desenvolvimento é um Estado forte, o empresariado convergente com o consenso ou a hegemonia estabelecida e uma universidade para investir em pessoas. E aí ele destaca que não conhece um país, uma nação que tenha se tornado uma grande potência sem que tivesse por trás, incentivando isso, um Estado forte. E ele chega a brincar, fala: Amoedo, vem aqui, me desmente. Paulo Guedes, diga que eu estou mentindo, me mostre algum êxito que não tenha por detrás um Estado forte, um Estado que de certa forma induza esse desenvolvimento. Ele falou muito de indústria, e ali todos os quatro são desses que têm lamentado muito a desindustrialização ocorrida no Brasil, que não começa agora com Bolsonaro, passa pelos governos petistas, e vem agora chegar num nível assim dramático em que a indústria agoniza. O Paulo Gala perguntou como é que a gente vai colocar esse projeto sem a elite, como é que a gente vai colocar a elite no projeto desenvolvimentista. O Ciro até reconhece as dificuldades, porque é mais fácil você, de certa forma, conservar o que está aí, e para essa elite acaba que isso é vantajoso. Gente, a elite não está preocupada se está morrendo 1.500, 2.000 pessoas por dia na pandemia. Não está preocupada se a extrema pobreza aumentou. Eles estão preocupados com seus próprios investimentos. É um pensamento egoísta, é um pensamento, é só os interesses pessoais. E se daqui a pouco o Brasil se tornar um mercado não mais atrativo, terra arrasada literalmente, eles simplesmente estarão ricos, milionários, procurarão outros países eventualmente para fazer ali as suas especulações e ganhar no rentismo. Então, como é que a gente vai fazer para atrair? Porque existe uma parte dessa elite que talvez esteja preocupada, sim, com o país enquanto nação, com o povo, ou mesmo que tenham interesse de ficarem mais ricos, mas tem por detrás talvez alguma coisa de coletivo, alguma coisa que não seja só o próprio enriquecimento. O Ciro chega a dizer que uma das formas de trazer esse pessoal é porque, na verdade, está havendo meio que um consenso de que o modelo neoliberal fracassou. O Ciro destaca que é um fim de um ciclo. Ele chega a brincar que, olha, eu não estou mais sozinho, a minha solidão acabou. Porque ele diz que durante um certo tempo ele praticamente ficava sozinho no debate. Inclusive citando ali que o Biden nos Estados Unidos, eu acho que o André Roncalho chegou a dizer que o Biden leu o livro do Ciro, então ele chega a enaltecer esse ponto. Então, querendo ou não, existe um movimento nesse sentido de fim de uma era. Mas que no Brasil, o Ciro vai dizer, ainda tem aí Paulo Guedes que acredita nisso, Marcos Lisboa que acredita. O Ciro chega a destacar que o Josué Alencar certamente vai ganhar a presidência da Fiesp, e é um grande industrial. Ele cita lá, não vou saber falar aqui agora, o Strenbusch, lá, que era inclusive cotado para a vice-presidência na chapa do Ciro em 2018. Chegou a ser ventilado o nome dele. Josué Alencar, então, também chegou a ser cotado na época como vice dele, vice do Haddad, vice do Lula, que é o filho do José de Alencar. E ele disse que o Josué conversa com ele. Ele até brinca, né? Veja os sinais. E o Ciro soltou algumas frases interessantíssimas lá, né? Disse que o Fernando Henrique é um esquerdista que perdeu a crença. É daquele que perde o chão do manual leninista marxista, vira um cínico. E disse mais, ele fez uma metáfora bem interessante, dizendo que na época do Plano Real, o Brasil era um paciente que era caso cirúrgico. E aí o Plano Real entrou como se fosse um anestésico, para que depois do plano implementado, combatendo a inflação, como combateu, o Brasil fizesse as reformas estruturais necessárias para, de fato, colocar o Brasil num outro rumo. Só que o Fernando Henrique pegou esse paciente com o Plano Real, que era uma anestesia, e fez o quê? Levou o paciente para o baile funk. E aí a gente sabe toda a história, né? O Fernando Henrique surfa numa popularidade alta, não existia reeleição, e aí ele consegue convencer, com bastante aspas aqui, o Congresso a aprovar a reeleição, e
o resto da história a gente já sabe, um fracasso no seu governo, abriu espaço para o Lula com um período, né, interessante, aí, interessante do ponto de vista de popularidade. E também de alguns avanços. Não dá para negar que o governo do PT teve sim alguns avanços, mas que não se sustentaram. E a velha história vai se repetindo, entra governo, sai governo. Ele diz ali algo em relação às taxas de juros cobradas no Brasil, que é realmente chocante. Ele falou que quando você está lá fora e fala que no Brasil o empresário tem que descontar uma duplicata no banco pagando 42% de juro ao ano, a pessoa que está ouvindo com tradução, ela pensa que é um erro do tradutor. Como? Ele até brincou, né? Como? É isso mesmo, 42% ao ano é a taxa para se descontar duplicata no Brasil. Claro que essa taxa ela pode variar um pouco menos, um pouco mais, depende do perfil de quem está descontando. E ele diz que não bastasse isso, o cheque especial aí gira em torno de 250%, cartão de crédito mais de 400%. Ele fala, é um negócio assim que é só no Brasil. É assustador porque isso acaba sendo o quê? Uma transferência de riqueza no atacado de maneira descarada e que fica por isso mesmo. Ele vai dizer também que a taxa de juros no Brasil, então, não pode ser maior que a taxa de retorno de investimento. Porque senão, o cara que tem um recurso, olha a lógica, ele fala, eu vou colocar meu dinheiro num investimento, numa indústria que tem os seus riscos, se eu colocar aqui, comprar títulos, etc, etc, me dá uma taxa maior e não tem risco, então fica mais interessante para o cara viver, né, de juros e não simplesmente investir naquilo que gera renda, que gera emprego e que vai ajudar os outros, porque esse negócio de especulação financeira tem gente ficando bilionário e o país cada vez mais pobre. Ciro disse que achou dinheiro para pagar auxílio de R$600. O Mauro Benevides, então, mexeu ali no Congresso, conseguiram aprovar um projeto em relação aos fundos vinculados, passou um pente fino e achou 170 bilhões de reais, mas né, a iniciativa era para o socorro emergencial. E aí o Congresso aprovou, o presidente sancionou e diz ele, e eu particularmente não sabia disso, o Guedes jogou 170 bilhões no superávit primário, e não para aquilo que o Ciro, ele até brincou, falou, olha, eu me esforcei ali, eu antecipei uma coisa que eu ia fazer e tal, entreguei e fizeram isso. E a fala do Ciro sobre a Amazônia é realmente espetacular, gente. Vale a pena. Quando ele começar a falar sobre sustentabilidade, questão do meio ambiente, olha, falas duras da vida real do povo, que eu, por exemplo, não fazia ideia de muita coisa que eu ouvi. É um assunto que ele não entra de maneira tão habitual, e eu fiquei muitas vezes assim, impressionado com o que ele revelou ali, e mostra como ele conhece não só o norte do Brasil, mas citou regiões de todo canto do país, e a gente fica assim, assustado de uma maneira positiva, né, de perceber o preparo do Ciro, a capacidade que ele tem, o conhecimento, a experiência. E eu fico pensando como é que a gente foi capaz de eleger Bolsonaro. E não dá nem para culpar o nosso povo, não vamos transferir essa responsabilidade. O povo é culpado da tragédia. Porque o povo brasileiro tem gente com dificuldade para comer, para comprar gás. Então, na verdade, o povo acaba sendo bombardeado o tempo todo com essas manchetes de televisão, de jornal. E o Ciro, por exemplo, ficou em terceiro lugar nas últimas eleições e ele não tem espaço na grande mídia. A gente pensa, mas todo mundo que quiser tem acesso à Conexão Xangai. Olha, não é assim. A vida real do povo brasileiro é difícil. É uma pessoa que sai de casa 4, 5 da manhã para pegar vários ônibus, chegar no trabalho 8, sai do trabalho às 18 para chegar em casa 9, 10 da noite. Muita gente não tem tempo de ficar aqui, então ela vai ver um jornal enquanto está ali no restaurante, alguma coisa assim. E o Ciro, por exemplo, não tem espaço na grande mídia. E a gente sabe por quê. Porque ele toca em assuntos que o que ele chama de baronato se sente incomodado e por isso ele acaba sendo boicotado. Tanto que quando ele vai num programa como o do Datena, falar ali em rede nacional, que aí sim tem uma audiência interessante, mesmo que seja na rádio, mas o Datena tem pegado trechos da fala do Ciro na rádio e jogado também na televisão, ele comemora e agradece e chega a ser insistente, né? Fala, olha, só vocês aqui me dão espaço. Então, meus amigos, a gente tem que prestar atenção, assim, não dá para culpar o nosso povo.
É tentar fazer uma reconciliação, entender os motivos, né, que levaram esse povo generoso que é o brasileiro, e o Ciro exalta isso, a achar que um cara despreparado igual o Bolsonaro ia colocar o Brasil no rumo certo. Então a gente não pode entrar naquela estratégia de simplesmente jogar todo mundo que votou no Bolsonaro, inclusive os arrependidos, como se fossem fascistas, gado, bolsominion. E olha, vocês para lá porque vocês sabiam que Bolsonaro era assim. Tá, tem gente que pode ter sido enganada, não foi bem informada, acreditou realmente, queria mudar, não estava mais satisfeita com o que se tinha até aquele momento. Ainda agora, o Ciro compartilhou um vídeo, Bolsonaro traidor. Choveu petista lá, falando, não traiu não, todo mundo sabia que era assim. Então a gente vai ficar agora empurrando esse pessoal que não quer mais o Bolsonaro, mas que votou em 2018 para outro candidato, para o Amoedo, para o Dória, e aí acusam o Ciro de querer voto dos bolsonaristas arrependidos. Qual que é o erro nisso? Até porque se ninguém se arrepender de ter votado no Bolsonaro, ele será certamente reeleito, mesmo que vários daqueles que anularam o voto em 2018 resolvam votar agora, porque foi uma diferença de mais de 10 milhões de votos. Então, ao assistir o Conexão Xangai, a sensação que eu saio da live é entender, olha, o Brasil tem solução, o Brasil tem jeito, e eu não digo isso só por conta do Ciro, eu digo isso por conta da participação dos outros, do Paulo Gala, do André Roncalha, do Wallace Moreira, do Elias Jabbour, pessoas que estão pensando o Brasil, pessoas que estão propondo soluções, estão lá todos os dias esses, assim como o Fausto e vários outros, na internet, compartilhando vídeo, compartilhando reflexões. Então, eu particularmente, não sei vocês, eu saio dessa live cheio de esperança, e é disso que nós precisamos. O medo venceu em 2018. O medo do que realmente não existia, que criaram fantasmas em 2018, e o medo daquilo que realmente existiu no país. Muita gente tinha medo da volta do PT. Um medo compreensível, porque o PT não conseguiu entregar o que de fato muita gente esperava. E um medo que realmente foi... Sim, existe o antipetismo injusto, que foi aquele criado por parte da mídia, a perseguição da Lava Jato e tal, mas parte do petismo fazia jus, fazia sim sentido de existir. Então, meus amigos, é isso. Eu saio dessa live cheio de esperança. Enfim, vamos acreditar no Brasil. Como o Ciro várias vezes repete, e ele encerrou a sua fala dizendo também que se o céu abençoado é o mesmo do Brasil que já deu certo, não que na época não existiam dificuldades, mas sim existia ali uma melhora em vários aspectos dos anos que ele chama, dos anos 30 até os anos 80. Então, se o céu abençoado é o mesmo, se o chão é o mesmo, e agora ele sempre ressalta com o pré-sal que não tínhamos antes, o povo, diz ele, é ainda melhor do que aquele que conseguiu tantas proezas nesses 50 anos. Nós estamos falhando justamente na política. E é na política que a gente precisa encontrar os meios de voltar a fazer o país dar certo. E eu saio dessa live com essa esperança. E se essa era a intenção do Ciro, eu não sei. Mas eu acho que ele conseguiu passar esse recado para muita gente no Conexão Xangai. Quem não assistiu, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, o que eu tenho sempre dito aqui é: você pode não gostar do Ciro, pode ter muitas discordâncias sobre o que ele fala, mas olha, é importante ouvi-lo até para que a gente possa cobrar daquele candidato que a gente tem maior afinidade aquilo que ele eventualmente está propondo para o país. Políticos passam, mas as ideias permanecem. E é nisso que a gente tem que apostar para o futuro do Brasil ser de fato melhor, reduzindo desigualdades, reduzindo pobreza, gerando emprego, renda, saúde, educação, segurança, tudo isso de qualidade para todos. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.